Pai do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal EBD e Teologia, né? Falando mais da teologia do que da própria EBD, que também é uma teologia, né? Mas abordando alguns movimentos e o que a gente vê com a cosmovisão cristã, né? Qual tem sido a caminhada da igreja, não de uma forma todos, né? Mas de uma forma qual a gente tem observado, né? E a gente gosta de refletir, por quê? Não para ser polêmico, mas para que as pessoas venham rever, né, os seus conceitos, porque a Bíblia ela está sendo um pouco menosprezada nesses últimos tempos, né? Então, a gente como pregador da palavra, que a gente não pode negar aquilo que Deus tem colocado, né? E eu fiz esse canal nesse intuito de estar, né, falando de Bíblia, falando de teologia e falando da pessoa de Deus e do Evangelho de Cristo, né? Gostaria desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que esses conteúdos aqui venham chegar a mais pessoas, né, mais irmãos que têm interesse nesses assuntos a qual nós debatemos e falamos aqui no canal. Amém? Então, se inscreva, deixe seu like e tudo aí para fortalecer o canal no sentido de expansão, né? E o que eu tenho para trazer, como está no título desse vídeo, dessa manhã, agora eu estou gravando aqui, esse vídeo, é falar sobre o cristão secular, né, irmãos? Quando eu falo de secularização, não estou falando do que houve da união do Estado com a igreja dos tempos antigos para cá, né? Mas a secularização num sentido desses últimos dias, o que tem se passado com a igreja, a gente tem notado como estudiosos da palavra do Senhor, né? E gostaria de falar um pouco sobre isso, né? A secularização. Porque nós sabemos aqui no Brasil, muitos têm falado que o avivamento ele vai vir aqui do Brasil, né? Muitos esperam por mais um avivamento, como houve na Rua Azusa, assim como eu sou pentecostal, né? Creio nos dons e tudo, pentecostalismo, né? Então, muitos falam de um avivamento que vai haver na igreja brasileira. Mas só que quando eu paro para ver essa questão do avivamento que vai haver na igreja brasileira, eu vejo que, na verdade, né, para ter esse avivamento, é necessário quase que fazer como Lutero fez, uma nova reforma no evangelho brasileiro. Por quê? Porque, irmãos, cada dia que passa, eu estava falando com a minha esposa que eu estava querendo comprar um fone de ouvido para mim poder estar vendo algumas coisas no Facebook e tudo, né? Mas, irmãos, Deus me trouxe uma reflexão acerca disso, que nós, como cristãos, e se a gente não tiver o direcionamento da palavra do Senhor, como o salmista, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos de uma forma que nós sabemos decifrar não, ter a sensibilidade daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso porque, assim, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando Deus está em mim, quando eu vejo uma coisa que desagrada o Espírito, ele vai fazer com que eu tenha repulsa daquilo que eu esteja vendo, até na internet. Como eu falei para minha esposa, faz uns vídeos, mas sempre tem um funk introduzido, sempre tem uma música de duplo sentido, sempre tem alguma coisa contrária à vontade do Senhor, né? E muitos da igreja, muitos irmãos, a igreja hoje em dia a gente vê que está entrando por esse caminho, que não há mais uma diferença entre o santo e o profano, né? Não, nós estamos no mundo, então nós temos que experimentar do mundo, nós temos que ser igual a todo mundo. Não,
né? E eu não posso ser um cristão secular, porque se eu for um cristão que eu ouço o que todo mundo ouve, eu assisto às perversidades das novelas, dos filmes de homicídios a sangue frio, e eu vejo as músicas que todo mundo ouve, que são, nesses últimos tempos, uma porcaria de uma erotização de todas as músicas, de uma forma que hoje em dia está quase impossível você ver alguma música que ela tenha um sentido que dá pelo menos para você suportar ouvir. Não existe, né? Dificilmente. Né? São tudo, vamos dizer assim, um lixo. E, infelizmente, tem pessoas que estão andando por esse caminho, né? Quando eu vejo a pessoa tem um Espírito Santo de Deus, e a pessoa se coloca na frente de uma novela, a pessoa se coloca na frente de um filme de homicídio, disso e daquilo outro, irmãos, nós estamos sendo um cristão secular. Nós estamos fazendo tudo aquilo que os outros fazem. Estou até suando aqui. Mas o que que isso significa? Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele escolheu esse povo e ele deu a lei a esse povo. E a vontade de Deus é que esse povo andasse nas suas diretrizes, né? Que eles andassem, que eles saíssem dos meios das outras nações e fosse um povo especial, exclusivo e que andasse segundo as diretrizes de Deus, né? Israel, né? Agora vamos para a igreja. Pedro escrevendo à igreja. Assim como ele é santo, sede vós também santo. Transformai-vos em toda a vossa maneira de viver, né, irmãos? E Pedro, quando ele escreve, ele escreveu para uma igreja que tinha um contexto de muitas religiões, de muitos deuses, de muitos costumes, porque o ser humano ele sempre foi igual, né? O mundo que cada dia que passa, o mundo vai ficando mais secular e mais perverso, e a Bíblia diz que no fim dos tempos, não estou dizendo que seja agora, porque eu não posso estipular data para a volta de Jesus, não, mas no fim dos tempos, e a gente vê que a iniquidade ela vai entrando de uma forma que muitas coisas que era obsceno na antiguidade, hoje em dia é louvado pelo ser humano, né? Então, o que isso quer dizer? Que o cristão, e a gente vê que a igreja também está entrando pela essa questão, né? Do secularismo, não do secularismo união Estado e igreja, não, né? Não é dessa forma, mas um secularismo de ouvir aquilo que as pessoas do mundo ouvem, né? Aquilo de assistir, de ir locais aonde todo mundo vai, né? Quando a Bíblia diz que nós não somos melhores do que ninguém. Mas quando Jesus nos chama, e Jesus quer chamar quantos pecadores a gente pregar o Evangelho, porque essa é a missão da pregação do Evangelho, Jesus quer que a gente seja um povo separado. Então, como eu disse no início dessa live, desse vídeo, como que vai haver um avivamento se a igreja está andando pelo caminho do secularismo, né? As nossas igrejas estão parecendo mais clube de festividades relacionadas a datas, a isso ou aquilo, do que o lugar onde o querigma, a mensagem do Evangelho de Jesus, dos apóstolos, que prega o Cristo ressuscitado e Salvador, não tem mais quase nenhum vínculo com o verdadeiro Evangelho em muitos lugares, né? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas estão se secularizando e a igreja está ficando secular. Então não existe a única forma de haver, assim como alguns dizem que o avivamento vai vir do Brasil, né? Porque não está na Bíblia isso aí, mas muitos têm levantado essa questão. Se o avivamento vai vir do Brasil, é necessário que haja uma visão de retorno às Escrituras. Não é uma visão de fanatismo, não. Você é muito pé da letra, você é fanático, não. Mas uma questão de amar Deus acima de todas as coisas. É uma questão de ter a sensibilidade, porque Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas, o Espírito o inspirou
para dizer que não apagueis o espírito, né? Então, tem a possibilidade de apagar o espírito. Porque quando eu sou secular e o espírito ele choca com certas coisas que eu não devo ver, mas eu quero ver aquilo ali, o espírito ele vai se apagando, extinguindo é tirar o espírito de mim, né? E essa é a caminhada da igreja secular. Você vê pessoas que não têm uma espiritualidade, você vê pessoas que não mudam o seu jeito de falar, você vê pessoas que não têm uma conexão com as coisas espirituais, que não meditam na lei do Senhor de dia e de noite. São cristãos normais como todo mundo é, né? São cristãos seculares. Então, uma pessoa só, 2, 7.000, como diz o Elias, né? Deus fala para Elias que tinha 7.000. Tem muitos Elias, tem muitos que são guardados por Deus por aí. Mas para haver um avivamento, é necessário que a igreja inteira esteja imersa nas Escrituras e na vontade de Deus para que isso venha acontecer. Mas quando nós nos tornamos seculares, vivemos uma vida, ainda mais os pregadores da palavra, uma vida dúbia, dupla, né? Não existe uma operação de Deus na minha vida, porque o Espírito de Deus ele tem ciúmes. Se eu recebo a fé, se eu recebo a Cristo, né? Eu não creio em predestinação dupla, uns para o inferno e outros para o céu. Não, eu não creio dessa forma. Mas eu creio na eleição em Jesus Cristo. Eu creio e eu recebi o Espírito. Agora eu tenho que andar pela caminhada da Bíblia, né? Do lavar regenerador da palavra pelo Espírito. Para quê? Para que eu venha me parecer cada dia mais com Cristo. E quando nós vemos Cristo, Cristo não era secular. Quando ele ia num lugar, é porque havia um propósito, né? Mas hoje em dia nós vemos que a secularização, ela não é um propósito. A pessoa se ir para um lugar de se secularizar para um propósito, não. Mas ela vai no sentido de se entreter, entretenimento, né, irmãos? E eu falo assim, meu Deus, Deus ele tem o céu. Se Deus ele tem o céu, eu tenho que me preocupar em fazer a sua vontade. Porque a Bíblia diz que Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, né, ele disse que são palavras inefáveis, incompreensíveis. Ele não tinha condição de trazer para os irmãos tudo aquilo que ele tinha visto, porque são coisas inefáveis, inexplicáveis. Então, eu tenho que andar nesse caminho. Eu quero ver o inexplicável, mas para que eu venha ver esse inexplicável, eu não tenho que me secularizar. Para finalizar o vídeo, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, né? E agradável a Deus, e o vosso como culto racional a Deus, né? Os vossos corpos, que é um sacrifício vivo diante de Deus. O que é que isso significa? Que o meu corpo, desde o início, Deus ele criou o homem para a glorificação de si próprio. Então, o meu corpo ele tem que ser usado para a glória de Deus, né? O meu corpo ele é santo. O meu corpo, eu sou pecador, mas o meu corpo, Deus ele habita em mim. Se Deus ele habita em mim, eu não tenho que tocar, eu não tenho que ver, eu não tenho que participar de nada que seja imundo. Porque senão, o avivamento ele não vai existir nem na igreja e nem na minha vida. E corre o risco ainda do pecado de extinguir o espírito, igual a Bíblia nos diz, que é apostasia. Aquele que uma vez foi iluminado e provou das coisas da vida futura, né, e decaíram, o arrependimento, não mais há arrependimento para aqueles, né, que ultrajaram e o Espírito da graça. Então, é necessário que nós venhamos viver nesse pensamento, né? Não viver uma vida dupla. Eu só sou crente domingo na igreja, né? E continuar sendo secular nos negócios, sendo secular nas festas, sendo secular em tudo, porque senão eu vou ser um mero crente em Deus, né? Igual os demônios são, mas só que eu não vou ser obediente e eu não vou ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Porque a Bíblia diz que não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então Deus, ele requer que os seus filhos eles sejam santos, né? E é impossível eu ser uma pessoa santa. Isso aquele que quiser deixar nos comentários, que deixe. É impossível você ser um crente, você, quando eu digo nós sermos crentes e nós sermos seculares em tudo, nas outras coisas, na vida. Não, eu só sou crente na igreja, no domingo, nas festas, em tudo, aí eu sou secular. Né? Eu vou para isso, vou para aquilo outro, onde todo mundo vai, aonde está todo mundo quase sem roupa, eu estou presente e tudo, né? Então, eu acho que é impossível a pessoa ter essa conduta de secularização, né? E ter uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, a qual nós precisamos de ter. Amém? Deus abençoe, né? E que esse vídeo venha nos trazer essa alerta. Nesses últimos tempos está sendo difícil. A gente fala sobre certos assuntos, a povo já fala é polêmico. Não, é verdadeiro. Porque nós fomos feitos para o Senhor, né? E o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor separou Israel, povo seu, e a santidade no Novo Testamento significa separação. Então, o secularismo ele tem que estar distante da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe talvez um comentário e compartilhe se você gostou e aprova essa posição. Amém? Deus abençoe.